pessoal, neste vídeo iremos falar sobre o programa 5S que dá certo na sua aplicação. A gente sabe que na maioria das empresas começa a inicialização de um programa 5S e esse programa 5S com o tempo acaba se perdendo. E hoje eu vou falar para vocês aqui do YouTube e também vocês do Instagram como fazer esse projeto dar certo e quais são as técnicas que a gente usa dos nossos clientes para trazer esse benefício da aplicação do programa 5S. Quando fala em 5S, a gente pensa logo nos 5 conceitos, que é o senso de utilização, o senso de organização, o senso de limpeza, o senso de saúde e padronização e o senso de disciplina. Mas a implementação ela é muito mais do que entender sobre cada um desses sensos. A gente precisa enxergar como fazer com que a empresa ela traga esse conceito, essa cultura interna, para que chegue um momento onde que o programa 5S ele nem seja falado dentro da empresa. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade, alguns meses atrás, de visitar algumas empresas multinacionais que têm aí um nível de implementação de 5S altíssimo. E o que eu não vi lá foi justamente alguma coisa falando sobre o programa 5S. E aí eu fiquei intrigado, eu fiz como que uma empresa ela tá nesse nível aqui de 5S e não se fala sobre o programa 5S propriamente dito. E foi aí onde que a gente percebeu que a cultura ela serve muito mais, ela é mais forte do que realmente você fazer o controle da ferramenta, da metodologia. E os indicadores, todos aqueles quadros de gestão à vista, toda aquela parte onde que a gente vai fazer o acompanhamento da metodologia, ela é importante no início. Então, no início, realmente é muito importante a gente ter o nosso controle, mas o foco é em gerar a cultura. E como é que eu gero essa cultura? Através dos resultados da implementação do 5S. E aí eu tenho uma boa prática que eu uso tanto nos meus clientes, também como uso na minha vida pessoal em alguns momentos, que é ter os 3 primeiros S aplicados para depois trabalhar nos outros segundo S, a outra parte dos S, que é o quarto e o quinto. Então eu estou falando aí de a gente trabalhar com o senso de utilização, o senso de organização, 5S, 5T, e o senso de limpeza. Primeiro focar nesses 3 primeiros sensos. A aplicação desses 3 primeiros sensos é que vai criar a estrutura básica que você precisa para se tornar realmente um case de sucesso dentro da sua empresa. O pessoal que está chegando agora no Instagram, fica à vontade para fazer perguntas aí em relação ao programa 5S. Estou trazendo aqui algumas dicas que a gente cria nos nossos clientes e tem aí bons resultados. E uma dessas dicas é dividir o programa 5S em 2 etapas. Primeiro trabalha com o primeiro, o segundo e o terceiro S, depois aplica aí o quarto e o quinto. A gente tem aí nos nossos direcionamentos algumas mandalas, as mandalas do 5S. A gente divide as áreas e faz aí com que cada área tenha seu líder, seu dono. E aí a gente trabalha na aplicação dos 3 primeiros. Então a gente faz o bota fora, e a gente tem que entender que quando a gente fala em bota fora, não se resume apenas a você pegar aquilo e jogar fora. Então, bota fora realmente é jogar fora o que não se utiliza, mas também aproximar as coisas que você precisa. É muito interessante, eu não sei se vocês têm essa experiência, que a aplicação do primeiro S já gera um resultado de eficiência no processo. Está totalmente ligado. E o que eu mais vejo são programas 5S que não têm indicadores de eficiência, simplesmente tem só indicador de pontuação. Quanto era o 5S dessa área, desse equipamento e quanto agora chegou agora o 5S. Isso é muito interessante que praticamente todo mundo segue esse padrão de não, vamos criar uma pontuação para o 5S, mas qual é o KPI que eu estou mapeando com o 5S? E aí é interessante porque o senso de utilização eu consigo ser mais eficiente, porque se eu aproximo as coisas de mim, eu consigo ser muito mais eficiente e trazer muito mais resultados. Então isso é muito interessante, a gente consegue gerar essa evidência e consegue trazer esse resultado justamente porque o senso de utilização ele vai
trazer sim uma melhoria de eficiência na produção. E aí o bota fora ele serve justamente para fazer a limpeza, né? Então, eu faço, bota fora, e aí depois que eu faço o meu censo de utilização, eu vou para o censo de organização, que no WCM a gente usa o 5T, local fixo, cores padronizadas, rota fixa, então quantidade fixa, tudo isso a gente vai trabalhar, né, para que tenha um padrão modelo, né, e esse padrão a gente vai usar para direcionar a liderança e as pessoas que estão envolvidas com o 5S. Então esse padrão ele é muito importante, né, que é justamente do 5T. A gente cria um book padrão e treina as pessoas. Então, por exemplo, cada marcação de piso ela tem que ser padrão para toda empresa. Muitas vezes o pessoal fica, Diego, qual é a cor correta? Tal, cria o teu padrão. Existem algumas cores que são tradicionais em relação a, por exemplo, segurança, né? A gente coloca alguma cor vermelha, alguma cor atenção amarela, né? De qualidade vermelho. Então depende muito do modelo da empresa, mas no final a gente vai trabalhar sempre no mesmo conceito, né, criando esse padrão. Então a gente cria esse padrão, a gente vai medir e também o segundo S ele também gera resultados. Tá? Então gera resultados e a gente tem que ter os KPIs para medir isso aí. O Josimar até está falando aqui no Instagram, né, que a última implantação que ele fez, ele percebeu um ganho de 2 pontos percentuais de aumento de eficiência. Né? Somente considerei o ganho quando passou 45 dias e se manteve o resultado, tá vendo? Então o 5S ele traz um resultado, não posso só mensurar aquela parte do checklist de pontuação e aí de 0 a 100% de implementação, não, a gente não precisa ter só isso, a gente precisa ter aí um contexto onde que a gente vai linkar toda essa parte de 5S, né, a os números. E aí entra a primeira fase, tá? E a primeira fase ela termina com o senso de limpeza. Essa terceira fase, ela vai consolidar todo o trabalho. Qual é o padrão de limpeza que eu aceito, que eu quero aqui dentro da minha empresa? Então a gente vai criar esse padrão de limpeza que a gente quer para a área, para o setor, e aí a gente vai conseguir mapear isso de uma forma muito mais clara e a gente consegue validar esse trabalho. Basicamente, a gente passa praticamente uns 6 meses nesse processo dos 3 primeiros S. Parece longo, mas se a gente está falando de cultura, realmente é essencial isso. Para depois a gente pular para o senso de padronização, validou tudo durante 6 meses, agora eu vou padronizar, então eu padronizo tudo, tá? E depois que eu padronizar tudo, eu vou realmente criar o conceito de senso de saúde, fazer as campanhas, fazer todos aqueles projetos para envolver o time e aí gerar o resultado, que aí é o 5º S, onde que a gente vai falar da disciplina. E a disciplina não se ensina, a disciplina a gente conquista a disciplina. Então existe aí, né, o padrão, né, segue o padrão, cobra das pessoas que elas venham, né, eles sigam esse padrão, e aí o senso de disciplina ele funciona. Não adianta validar o senso de disciplina de outra forma que não seja com a manutenção dos 4 outros sensos. Isso é uma opinião que eu tenho e é o que eu uso dentro dos meus clientes. Não tem outro jeito de validar o senso de disciplina a não ser com os resultados da aplicação dos 4 primeiros. Então, se eu tenho uma boa aplicação dos 4 primeiros S, o 5º S ele vai vir naturalmente. E aí vai acontecer o que eu falei para vocês no início desse vídeo. Mas vocês vão entrar em uma empresa que ela vai ser extremamente limpa e vocês não vão ver uma placa ou um cartaz em relação ao programa 5S. Por que, Diego, que isso acontece? Porque o programa 5S ele entrou na veia das pessoas, ele faz parte da cultura da empresa. Então não precisa, mas eu não preciso ficar fazendo checklist, eu não preciso ficar mensurando. Já funciona, o negócio já está rodando. E isso é o que a gente busca com a implementação de 5S. Então, para esse vídeo não ficar muito mais longo, tá? Um vídeo de 10 minutos mesmo, faz parte aí da nossa trilha aí de 40 dias, né? Para focar em conhecer ferramentas, aplicar e dar um up na nossa carreira. Então, fiquem aí ligados que sempre vai ter live. Eu não vou colocar um horário específico porque, infelizmente, minha agenda, ou felizmente, né, minha agenda ela é bem apertada. Então, vai ter alguns momentos que a gente vai ter que
fazer em outros horários como esse, né? Ontem eu fiz de 8h30, hoje estou fazendo 9h30, mas fiquem sempre ligados aqui que a gente vai deixar gravado para vocês. Espero que tenham gostado. Quem chegou agora no final, assiste do início, que a informação que eu passei aqui foi riquíssima, tá? É uma sacada que poucas empresas e poucas pessoas aplicam na hora do programa 5S e pode ser que mude aí a cara do 5S dentro da sua empresa. E se precisar de alguma ajuda, fica aqui conosco, a gente vai estar sempre dando aqui algumas dicas em relação à aplicação de metodologias de melhoria contínua, beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.